Apocalipse capítulo 13, versículo 15, o ponto 1, diz: foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta. O versículo 15 diz: e foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse, e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Faz com que sejam mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. É a quarta ação do falso profeta. No versículo 14, o falso profeta recebeu autorização para fazer sinais na presença do anticristo, com a finalidade de enganar os israelitas e a humanidade. No versículo 15, ele recebe autorização para dar espírito à imagem da besta. A imagem da besta falar pode representar uma estátua que o falso profeta lhe conceda espírito, mas pode representar uma simbologia do caráter maligno do anticristo, falando aos homens, que representaria os homens aceitando esse caráter maligno. Não é impossível que Deus tenha mostrado a João recursos tecnológicos dos dias atuais, como um holograma. Vocês não sabem o que é um holograma, né? Ele faz uma cópia da pessoa e a pessoa aparece em outro lugar falando. Então pode ser que João tenha tido uma revelação assim, né? Deus tem mostrado um holograma ou até uma imagem no celular e ele descreveu dessa maneira. Prosseguindo. Certamente o anticristo utilizará este recurso. Se essa é a interpretação correta, não temos como saber antes do seu cumprimento. Só quem estiver na grande tribulação saberá com precisão o significado dessa imagem do anticristo falar. Como a igreja não estará na terra no momento que o falso profeta fizer este sinal, o texto do Apocalipse servirá para despertar os israelitas que se converteram pela pregação das duas testemunhas e, convertidos a Jesus, passarão a estudar o Novo Testamento, em especial o Apocalipse. Bom, aqui eu estou colocando uma possibilidade. Os israelitas estão se convertendo durante a grande tribulação, estarão, claro, né? Na primeira metade, já pela pregação das duas testemunhas, e na segunda metade. Então, quando eles se converterem, a primeira ação, qual será? Começarem a estudar o Novo Testamento, porque as duas testemunhas, claro, o tema da pregação delas será Jesus Cristo, como Messias. Então, aqueles que aceitarem essa pregação, eles vão começar a estudar o Novo Testamento. Então, durante a grande tribulação, esses israelitas que estão crendo que Jesus é o Cristo, já estão estudando a Bíblia e estudando o Apocalipse, eles poderão ver, né? Esse é um cumprimento do Apocalipse, quando ele disse que a imagem do anticristo falaria. Então, esse texto aqui, ele será um testemunho para os judeus durante a grande tribulação, principalmente aqueles que já creram em Jesus. Quando observamos os magos do Egito fazendo sinais como surgir uma serpente, em Êxodo 7:11, águas tornarem-se em sangue, Êxodo 7:22, e subirem rãs do rio Nilo, Êxodo 8:7, sabendo também que a atuação do dragão durante a grande tribulação será maior do que qualquer outro período da humanidade, temos que considerar a possibilidade de uma estátua realmente falar. Nós não sabemos nem se aquelas ações dos magos do Egito se foram fraudes, né? Nós sabemos que, como toda a água do Egito havia sido transformada em sangue, talvez aquilo foi uma fraude, eles transformarem água em sangue. Mas não é impossível que Deus tenha permitido que Satanás fizesse aquilo. Em outros momentos, Deus permitiu, como no caso de Jó, que Satanás fizesse surgir fogo, vento. Durante a grande tribulação, ele também fará. Então, estou colocando possibilidade, como eu disse. Falar em hipótese, colocar possibilidade não é pecado, né? Quando João foi revelado, era comum o imperador romano exigir adoração às suas estátuas, né? Tinha que queimar normalmente incenso, tinha até uma instituição
responsável pela queima de incenso à estátua dos imperadores. Normalmente os imperadores recebiam adoração depois de mortos, mas Calígula, diz a história, que foi o primeiro a exigir adoração em vida. Será que na grande tribulação o dragão utilizará a mesma estratégia? Deverá ser uma reverência a uma imagem como caráter pervertido do anticristo, que também poderá ser uma estátua. Porém, a imagem da besta é mais do que uma estátua. Isso é o que eu acredito. Acredito até que provavelmente haverá uma estátua, tá bom? Porém, a imagem da besta é mais do que uma estátua. É realmente algo ligado ao caráter. Assim como Deus colocou a sua imagem no homem, o dragão colocará a sua imagem na humanidade durante a grande tribulação. Todos os homens deverão abandonar a sua crença e fidelidade a tudo que Deus ensinou na Bíblia e deverão se curvar a tudo que o dragão trará durante a grande tribulação. Irmãos, sem querer falar em política, essa atitude durante a grande tribulação do anticristo, de colocar a Bíblia como um mal para a humanidade, o PT ele já fazia aqui no Brasil. Eles já anunciavam isso. Diversos políticos falavam que eles têm que acabar com essa herança judaica cristã da sociedade. Então, tudo que era contrário à Bíblia, aí eles propagavam mesmo, eles investiam no homossexualismo, porque eles sabem que isso é contrário ao ensino bíblico. Durante a grande tribulação, isso vai crescer numa proporção inimaginável para nós hoje. Mas também nós temos que nos preparar, porque se um partido de esquerda ele chegar ao poder nas próximas eleições, nós estamos no ano de 2021, 2022 teremos eleições para presidente. Se eles voltarem ao poder, olha, nós vamos chegar numa situação de um grande combate ao cristianismo, porque, como já foi falado aí num vídeo do Lula, não dá para dizer que é fake news. Ele falou, se ele chegar à presidência, ele vai colocar pastores e padres nos seus devidos lugares. Ou seja, ele vai criar leis anticristãs. Infelizmente, é isso que vai acontecer. O comentário prossegue. Até Israel será enganado por 3 anos e meio, mas depois se livrará dessa imagem, desse caráter pervertido. Os que não adorarem a imagem da besta serão mortos. Como os judeus abandonarão a adoração a essa imagem, o anticristo decretará a sua destruição, o que resultará na batalha do Armagedon. E aí nós sabemos, eles serão salvos porque eles se converterão a Jesus Cristo. Então, quando chegar a batalha do Armagedon, é o momento final dessa ação de Deus para livrar Israel, porque senão, como disse Jesus, nenhuma carne se salvaria.